Jesus está voltando. Se você não sabia, quero te informar. E está próximo, eu creio. Mais do que muitos imaginam. Amém? Você crê nisso? Então viva por isso. Se Jesus está voltando, então nós temos uma responsabilidade, que é anunciar isso a outros que ainda não sabem que Ele está voltando. Sabe, a gente ouve tantas coisas, tantas notícias, e algumas delas não são tão boas, e a gente vê também tanta coisa injusta acontecendo, a gente vê tanta corrupção, a gente vê tanta coisa errada, e acaba que a gente se cansa, né? A gente acaba cansando. E aí, se eu perguntar aqui, quem está precisando de férias? Tem gente que está precisando de férias das férias, porque já cansou nas férias, porque a cabeça não conseguiu descansar, porque a cabeça está a mil, com 1001 preocupação, e foi para as férias e voltou das férias, parece mais cansado. Tem gente assim. Mas hoje eu quero falar sobre um descanso sobrenatural. Um descanso que não é as férias que vai trazer, mas é de fato o descanso que vem do Altíssimo, que vem do Senhor. E isso é um assunto, eu creio, muito atual e cada vez mais quanto à volta de Cristo. Então, quando a gente declara isso, a gente tem que estar preparado para isso. E uma das coisas que nos faz não estar preparado é não estar no descanso dele. É não viver esse descanso que Ele prometeu. Sabe, Deus é tão preocupado com o descanso, que desde lá do jardim, Ele já preparou isso. Diz que Ele fez toda a criação, no 6º dia Ele criou o homem e a mulher, do pó da terra, formou eles, e deu as seguintes instruções para eles: olha, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai, governai os peixes, as aves, os animais, eu estou dando semente para você se alimentar, frutos, tudo isso é de você. E aí o homem ficou feliz da vida, eu creio, com essas boas notícias do Senhor. E aí diz que no 7º dia, eu creio que o homem estava preparado para começar o trabalho. No 7º dia, Deus inventa o quê? O descanso. Deus diz que Ele descansou de todas as suas obras, porque as concluiu. Deus concluiu toda a sua obra no 7º dia, e santificou o 7º dia, e disse para o homem que agora ia descansar. Sabe, mas esse descanso a gente tem que entender, esse descanso de Deus ali, no 7º dia, não era simplesmente que agora o homem ia ficar deitado eternamente, mas que ele deveria agora entender que tudo que ele fizesse estava com a bênção de Deus. Então, o homem podia viver no paraíso, o homem vivia no paraíso com a bênção de Deus. Então, se ele quisesse comer uma fruta, ele ia lá e pegava, e se alimentava do fruto. Se ele quisesse comer, uma hortaliça, quisesse comer qualquer coisa, ele ia lá e se alimentava. Muito bem, mas o homem decidiu ser independente de Deus. O homem decidiu, então, não dar mais ouvidos àquilo que Deus estava falando, porque a gente cantou aqui sobre a árvore da vida. Existia a árvore da vida no jardim, existia também uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu uma instrução clara para o homem e para a mulher: olha, dessa árvore só vocês não devem comer. Mas eles foram lá e comeram. E o que acontece daí? Aí eles são expulsos do paraíso. E ao serem expulsos do paraíso, vem uma palavra para eles. E a palavra de Deus é para o homem, e diz assim: do suor do teu rosto comerás. Do teu trabalho, do teu esforço, agora você vai depender.
Você não queria ser independente? Pois bem, agora você vai ser independente, você vai suar a camisa, você vai agora se esforçar para conseguir o que você quer comer. Para a mulher disse, olha, você vai ter seus filhos com dores de parto. Você vai sofrer, você vai sentir agora o que é o trabalho de parto. Por isso que a gente chama trabalho de parto. As mulheres que já tiveram filho aí, acredito que sabem o que é um trabalho de parto. É trabalho. Mas o tempo passou, o tempo foi passando, e Deus, Ele sempre foi preocupado com o descanso. Sempre se preocupou com o descanso. E aí quando chega em Moisés, Deus dá os 10 mandamentos. E entre eles estava qual? Guardar o sábado, o dia do Senhor. Eles deveriam então também agora reservar um dia na sua semana para não fazer nada, para o descanso. Então Deus, em toda a história, Ele foi preocupado. Na antiga aliança, Ele deu um dia específico de descanso. Olha que bom. Só que esse dia da antiga aliança, Ele dizia o seguinte, que para o homem acessar Deus, tinha que acessar através de um sacerdote. Uma vez por ano, esse sacerdote tinha que se apresentar na presença de Deus, do santuário. Ele tinha que sacrificar um animal pelos seus pecados e um animal pelos pecados do povo, e aí sim entrar na presença de Deus para pedir perdão dos pecados do povo, para que eles pudessem ser aceitos então por Deus. Era tão sério isso que o sacerdote ele tinha que entrar amarrado com uma corda na cintura quando ele entrava na presença de Deus, porque se ele morresse lá, ninguém podia entrar para tirar ele, então eles puxavam ele pela corda. Então olha só o trabalho que era para ter descanso. Eles tinham todo um ritual, eles eram envolvidos em toda uma norma de vida. Eles tinham que se esforçar, mas sabe o quê? Não conseguiam cumprir toda a lei. Deus deu a lei para que eles vissem que pela lei, pelo braço, pelo esforço, eles não eram capazes de encontrar o descanso. E aí acontece que há uma nova aliança agora. E aqui eu quero que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Mateus capítulo 11, verso 28. Eu quero falar hoje sobre 3 pontos que nos tiram do descanso. Apenas 3 pontos que nos tiram do descanso. Os 2 primeiros pontos, eles a princípio parecem muito virtuosos. Eles parecem que são muito bons até, mas a gente vai ver depois por que não são tanto. E o terceiro ponto é um ponto que todos nós temos que ligar o alerta, porque com certeza esse terceiro ponto vai nos privar do descanso que Deus tem para nós, o descanso sobrenatural. Então aqui nesse texto, Jesus, ele faz um convite. E ele faz o seguinte convite, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio ou descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Eu já ouvi essa mensagem, esse texto, há muito tempo. Quem aqui é cristão há mais tempo, talvez já tenha ouvido essa palavra também, sobre o convite de Jesus para o descanso, há muito tempo também. E eu sempre ligava essa palavra a um convite para aqueles que estão chegando na fé, para aqueles que precisam de fato lançar sobre Jesus todo o fardo, todo o peso. Até que eu entendi que esse convite de Jesus é para todos. Ele convida
todos para esse descanso. E aqui inicia a nova aliança feita pelo sangue de Jesus. A antiga aliança era pelo esforço, era pelo nosso braço. Você tinha que alcançar, só que não conseguia alcançar. E Deus fez a antiga aliança para mostrar que não é pelo nosso braço. A nova aliança que Jesus faz, ela diz que há um descanso sobrenatural, e esse descanso não é um lugar. Não é um lugar de descanso, mas uma pessoa. Jesus está dizendo assim, ó, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro convite. É o convite aquele geral. Ó, você está cansado, você está oprimido, venha a Jesus. Esse é o primeiro convite. E esse qualquer um pode. Qualquer um que aceitar esse convite pode vir a Jesus. Vocês lembram daquela passagem que 10 leprosos vão até Jesus e suplicam pela misericórdia dele e dizem assim, mestre, tem misericórdia de nós, nos ajuda. E Jesus deu uma palavra para eles e disse assim, vão e mergulhem, se lavem no tanque de Siloé, vão lá. Diz que eles obedecem e eles partem para aquele lugar para cumprir a lei. E quando eles estavam no caminho, eles se examinaram e viram que estavam curados. A lepra desapareceu. E sabe, se hoje tem certas doenças que já são limitantes para nós, a lepra naquela época era terrível, porque ela isolava o indivíduo. Ele tinha que se afastar da sociedade, ele não podia trabalhar, ele tinha que ficar esmolando. Ele tinha que depender de outros. Imagina o esforço para sobreviver. É um baita trabalho. Por isso que eles queriam um descanso de Jesus. E quando eles foram, diz que se examinaram, viram que estavam curados, mas apenas um voltou. E esse que voltou, chegou para Jesus e agradeceu e louvou Jesus pela cura que recebeu. E Jesus questionou ele, olha, não foram 10 que foram curados? Só um voltou? Vai que a tua fé te salvou. Então Jesus deu mais uma palavra para esse que voltou. Os outros não voltaram. Sabe, é possível nós recebermos o descanso para uma necessidade no momento. Uma necessidade que está nos afligindo neste momento. É possível recebermos o milagre, o toque e a bênção de Deus na nossa vida. Mas o texto do convite de Jesus, ele vai além. E ele diz o seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Quem talvez foi criado no interior aqui, sabe o que é jugo. Jugo é a canga, né, que se coloca sobre os animais para que eles possam trabalhar, para que eles possam arar a terra ou puxar a carroça. Então se coloca aquela canga no pescoço. O detalhe é que essa canga, ela tem uma medida para cada animal. Se você colocar um animal muito grande do lado de um animal muito pequeno, esse jugo, essa canga, ela vai ficar desconfortável, ela vai machucar o animal. Ela não vai se adaptar, ela vai ser errada para aquele serviço. O animal vai trabalhar? Vai, mas vai sofrer, vai se machucar. Quando Jesus fala sobre jugo, ele está dizendo assim, ó, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo assim, você quer descanso? Anda comigo. Anda comigo. Quando você andar comigo, você vai ter descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o primeiro ponto que eu quero tocar nessa noite é sobre assumir responsabilidades
que não são nossas. E esse é um grande desafio hoje. Por isso que eu disse que o ponto número 1 e o ponto número 2, eles a princípio parecem que são virtudes. Porque tem gente que gosta de assumir um monte de coisa. Tem gente que está envolvido em um monte de tarefa, em um monte de projeto, em um monte de situações, e até parece assim, ele está ocupado. Ele está fazendo bastante. Mas sabe, assumir responsabilidades que não são nossas, ou que nós não deveríamos, é um erro, porque nos tira do descanso de Deus. Nos priva, de fato, de estar andando com o Senhor. É mais ou menos pegar um jugo desigual. É tomar um jugo que não era nosso, que não se adapta. A Bíblia fala sobre jugo desigual, a Bíblia fala sobre casamento. Ele fala sobre um casamento desigual, um casamento que um tem um princípio, uma fé, e aí você entra nesse casamento sabendo que aquela pessoa não tem o mesmo princípio, não tem os mesmos valores, não tem a mesma visão de mundo, não tem o mesmo sonho que você. Mas você diz assim, não, mas dá para consertar, dá para arrumar. E aí você entra num jugo que não era para você. A Bíblia fala sobre até negócios, sobre sociedades. Muitas vezes entramos em negócios que não era para nós entrar. São jugos desiguais. Não era para entrar, mas você entrou. E agora você está fazendo, está no esforço, mas está machucando. E aí você está preocupado já agora, como é que você vai fazer com as contas que estão vindo? Como é que você vai fazer com as responsabilidades que você assumiu? Como é que eu resolvo isso? Porque isso já está tirando a tua saúde, está tirando o teu sono. O descanso de Deus. O segundo ponto é não saber a hora de parar. De novo, a gente está numa sociedade que nos mede, né, pelo desempenho, por aquilo que a gente mostra, por aquilo que a gente oferece. E a gente muitas vezes não sabe a hora de parar. Tem uma história de um consultor que foi chamado para uma empresa. E ele chegou nessa empresa para passar para os funcionários a cultura da empresa. O diretor pediu que ele fizesse alguns exercícios, dinâmicas, né? Terrível. Não sei quem gosta de dinâmica. Se tiver RH aqui, me perdoe, mas é muito ruim. É muito ruim. E ele chamou esse consultor, e esse consultor começou a organizar uma dinâmica com o grupo, com os funcionários. E aquele diretor queria saber se os funcionários entendiam a cultura da empresa, os valores da empresa. E aí a tarefa era a seguinte: eles tinham que se organizar, porque a empresa estava passando por dificuldades, e estava entrando agora um projeto para eles executarem, mas esse projeto ele era tão importante que ele iria mudar a história da empresa. Mas também ele iria necessitar, ele iria envolver esses funcionários de uma forma como nunca antes. Eles teriam que fazer hora extra, eles teriam que trabalhar final de semana, eles teriam que estar envolvidos 100%. Até aí tudo bem. Só que aí ele separou os grupos e ele deu uma situação específica para cada um dos grupos. E ele disse para o primeiro, ele disse assim, você tem uma situação na sua família. O seu cônjuge, o seu marido, ou sua esposa, descobriu um câncer terrível e ele precisa fazer um tratamento. E esse tratamento vai despender de tempo, né, de atenção, de cuidado. E aí eu quero saber como vocês reagiriam agora diante da necessidade da empresa e dessa situação. A segunda, também foi dito o seguinte, olha, você
tem um compromisso agora, mas o teu filho, ele sofre bullying na escola, e ele está sofrendo, ele já chegou a ser agredido, e ele está passando por uma dificuldade muito grande, ele precisa toda semana ser acompanhado numa psicóloga, ele precisa ser acompanhado num tratamento, e precisa de tempo. E o terceiro, também, olha, você tem esse compromisso com a empresa, mas é o seguinte, esse compromisso vai demandar de você mais tempo. Você vai viajar agora 300 dias no ano. Vai ficar em torno de 2 meses apenas em casa. E você vai ter que viajar. E aí você vai ter que conciliar, então, a sua família, o seu casamento. Você vai ter que ver como vai fazer. E aí deixou eles pensarem agora como eles iriam reagir a isso. E aí eles pensaram, discutiram lá e vieram e apresentaram a situação e disseram assim, não, olha, dá para conciliar. Meu marido ou minha esposa, eu vou me envolver mais durante o dia ali, durante a manhã, eu vou estar 100%, mas aí, mais à noite, eu peço para alguém trocar comigo, eu peço para que alguém esteja dividindo ali a situação, tratando, cuidando, vai dar. A outra também disse, olha, meu filho precisa de atenção, mas eu consigo equilibrar a agenda, colocar mais pessoas para me ajudar, vai dar certo. E o terceiro disse também, não, eu consigo viajar, não tenho problema, vou viajar, já está tudo certo, já combinei em casa. Não gostaram muito, mas por um tempo a gente vai fazer. E aí aquele diretor olhou para aquela situação e disse, não, vocês não entenderam. A empresa precisa muito de vocês, mas o teu marido, a tua esposa precisa muito mais nesse momento. Teu filho precisa muito mais nesse momento. Você precisa se cuidar muito mais nesse momento. Essa é a cultura da nossa empresa. Então, não importa o que seja oferecido para vocês, vocês têm que entender. A cultura da empresa, em primeiro lugar, é vocês. A gente sabe que hoje em dia não é assim. Muitas empresas não são assim. Mas o que eu quero dizer é saber o tempo de parar. Saber o tempo de dizer assim, até aqui eu não vou mais. Ao custo do meu casamento, ao custo da minha casa, ao custo da educação do meu filho, não, eu não vou mais. Deus tem um lugar, Deus tem para nós esse descanso, mas Ele pede de nós um relacionamento. Um relacionamento. O terceiro ponto, e esse sim, todos nós estamos, é o que tem nos privado muito desse descanso. É não crer na palavra. Hebreus capítulo 3, verso 19. Se você quiser marcar aí, Hebreus 3, 19. Quando Moisés mandou os espias verem a terra prometida, eles voltaram com relatos diferentes. 10 voltaram dizendo que, olha, a terra é realmente como o Senhor disse, mas tem gigante lá. E não tem como. A promessa é real, a terra é boa, é tudo que o Senhor falou, mas os gigantes que estão lá não tem como. Não vai dar. 2 disseram, olha, a terra é boa, e os gigantes não são tão gigantes assim. A gente consegue, a gente derruba eles. A gente vence. Aqui, Hebreus 3,19 diz o seguinte no final do verso. Vemos que por causa da incredulidade eles não puderam entrar no descanso. A incredulidade hoje é o motivo principal que nos priva do descanso sobrenatural do Senhor. Seja na área que for. Seja na área que for. Seja na sua área profissional, você que está dizendo assim, eu preciso de férias,
eu não aguento mais esse trabalho, eu acho que eu não estou no lugar certo. E eu vou te dizer que talvez isso seja verdade, mas quando você está no descanso do Senhor, essas coisas não vão te afetar. Porque Deus não vai te dar algo, Deus não vai te dar uma missão, Deus não vai te colocar num negócio que vai te trazer angústia, que vai te trazer depressão, que vai te trazer pânico, que vai te trazer medo. Deus não vai te colocar num negócio que seja maior do que a tua capacidade emocional, que seja maior que a tua capacidade de suportar aquilo. Deus não vai fazer isso. Então, se você está vivendo isso, talvez seja hora de parar. Aqui, esse texto está falando sobre a incredulidade que nos impede de acessar Deus. E certa vez alguém perguntou: incredulidade é pecado? Você acha? Incredulidade é pecado? A incredulidade é a mãe dos pecados. A incredulidade é a mãe dos pecados. Porque foi a incredulidade que tirou o homem do descanso do jardim. Foi a incredulidade do homem e da mulher que não levaram a sério o que Deus disse. Deus falou: dessa árvore não. Eles não creram. E por não crerem, eles saíram do descanso de Deus. E hoje, por nós não crermos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nós não estamos vivendo o descanso de Deus para a nossa vida. É muito sério isso. Porque às vezes a gente se vê cercado por situações que nos roubam a paz, que nos tiram do sério, que nos afetam a saúde, que nos afetam tudo. E nós não entendemos que a gente precisa crer. E isso é tão sutil, porque a gente pode crer em parte, e crer em parte não adianta. Porque crer em parte nos leva até um ponto. Um pai desesperado procura Jesus, na verdade ele procura os discípulos. Ele procura apavorado porque o seu filho está endemoniado, está sofrendo, se atira no chão, tem convulsão, é surdo, é mudo. E ele procura os discípulos para que ele pudesse descansar. Imagina um pai que está com um filho possesso ou doente e precisa de ajuda. Esse pai procura os discípulos porque ele precisa de descanso. E os discípulos chegam a orar por esse jovem. Eles talvez usam o nome de Jesus para repreender o demônio. E nada acontece. Aí Jesus desce do monte, vê a muvuca, vê a multidão. Jesus se aproxima e pergunta: o que está acontecendo? E aí o pai explica: olha, eu trouxe o menino para os teus discípulos e eles não puderam ajudar. Jesus se indigna. Se você ler esse texto, lá em Marcos, Jesus se indigna. Ele diz: ó geração incrédula, ó geração perversa, até quando eu vou ter que estar com vocês? A incredulidade, ela é mortal. Aí Jesus pergunta para aquele pai há quanto tempo aquilo acontecia. O pai conta a história que há muito tempo. E aí o pai diz: se tu pode resolver o meu problema, faz alguma coisa. E Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E aí aquele pai, eu acho que faz a oração que muitas vezes nós deveríamos fazer. Ele diz assim: Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor. E aí Jesus repreende o demônio, aquela criança é liberta, ele levanta e volta com seu pai. E assim a gente pode ver diversos exemplos na palavra de Deus de pessoas
que andavam com Jesus, mas não estavam no descanso de Jesus. E aqui eu me refiro aos discípulos, tá? Porque os discípulos andavam com Jesus, mas não creram naquele momento. Não creram. De novo, você pode vir pela primeira vez, ser tocado por Jesus e receber o alívio do que você precisa. Mas para aprender a respeito do descanso, é preciso andar com Ele. Andar com Ele. A gente pode ver tantos exemplos de incredulidade. A gente vê o exemplo de Zacarias. Deus disse para ele que ele seria pai, e ele disse, não, eu já estou velho. Minha mulher mais velha ainda. Pela incredulidade dele, ele ficou sem falar 1 ano. Porque ele foi incrédulo. Se nós voltarmos um pouco mais atrás, a gente vai ver o profeta Eliseu, num tempo bem difícil da sociedade lá. Eles estavam cercados pelos inimigos. A cidade estava cercada. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. O inimigo estava lá fora. Estava faltando comida. Eles estavam morrendo de fome já. O caos instalado. Tinha mães comendo filhos. Era terrível. O ser humano, quando está numa situação difícil, ele faz coisas terríveis. Aí o rei procura o profeta, e olha só, tinha um servo, tinha um soldado junto com o rei. E o profeta disse o seguinte, olha, amanhã ao meio-dia vai ser distribuído, vai ser vendido alimentos na porta da cidade, que todos vão poder comer, se saciar. E aquele soldado, ele dá a declaração de incredulidade, ele diz assim, olha, mas nem que Deus abrisse janelas no céu seria possível isso. E aí o profeta, ele fala um negócio. Ele diz assim, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver o milagre, você vai ver as bênçãos, você vai ver tudo isso, mas você não vai comer. Você não vai participar disso. Sabe, a incredulidade é tão forte que ela nos leva até a porta. Ela é capaz de nos levar até a porta de entrada do descanso. Mas não nos deixa entrar. Isso é muito sério. Mas como é que a gente entra? A minha mãe, quando eu era criança, ela sempre recitava um salmo. E eu amava aquele salmo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Cara, como era forte isso. Como a gente dormia bem. Porque essa palavra, ela entrava, porque ela recitava esse salmo toda noite. E essa palavra, ela ia entrando, ela ia entrando, ela ia entrando. Então, quando vinha aqueles pavores que as crianças têm da noite, do escuro, aquele salmo entrava e Deus guardava o coração. E eu quero te dizer que nos momentos mais difíceis da minha vida, de mais treva, de mais deserto, a palavra de Deus, ela trazia esse descanso. Por isso que Jesus vai dizer assim, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e será feito. Cara, pedir o que quiser, sim, segundo a vontade dEle. Porque se as palavras dEle estão em nós, e nós estamos nele, é assim que é. A gente anda no descanso. A gente aprende a descansar. É confiança. E sabe, tem um outro segredo aqui. Não é só que Ele nos dá a palavra, que Ele nos dá a promessa,
nós podemos tirar a palavra dele. Cara, isso é forte. Você sabia que você, com a sua fé, você pode tirar a palavra dele? A palavra que você precisa? Pedro, ele estava no mar, numa tempestade, dentro do barco. Ele vê Jesus, não sabia que era Jesus, ele via um vulto no meio das águas, andando sobre as águas. E aí Jesus se apresenta e diz: olha, fiquem calmos, não temam, sou eu. Pedro diz o seguinte: Senhor, se és tu. E aqui a gente tem que entender, porque Pedro estava acostumado com Jesus. Pedro viu Jesus levantar o paralítico. Pedro viu Jesus curar o cego. Pedro viu Jesus fazer milagres tremendos. E agora, Pedro está vendo alguém andando sobre as águas. E Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo sobre as águas. Manda eu ir até ti sobre as águas. Veja, não foi Jesus que disse. Não foi Jesus que convidou Pedro para o sobrenatural. Não foi Jesus que convidou Pedro para ver como é que era. Para essa experiência, para esse descanso, porque eles estavam numa tempestade. O mar podia destruir aquele barco. Eles estavam numa tempestade. Mas agora Pedro, ele tira uma palavra de Jesus, porque Jesus diz: vem. Cara, uma simples palavra. É uma simples palavra. Vem. Mas ele creu. Ele creu no vem. Você crê no vem? Ah, não levei a sério isso. Acho que nem ele. Porque quando você estiver na tempestade, ou você pega a palavra que ele já te deu, ou você tira uma palavra dele. Se você tem a palavra dele dentro de você, você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz, e pela tua palavra, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, o poder está na palavra. Creia de todo o seu coração naquilo que Ele está falando. Deixa eu te dizer, o mundo vai piorar muito. Apocalipse capítulo 22 fala que o injusto continue praticando injustiça, o perverso continue sendo perverso. Mas diz o justo: continue a praticar a justiça. O santo continue a santificar-se. Eu quero te dizer, o mundo vai piorar muito, sabe por quê? Porque o Senhor está voltando. E Ele vai voltar para revelar ainda mais a sua glória. O Senhor levantou diversos homens no passado para enfrentar o povo de Israel. Muitos reis se levantaram para destruir Israel. Muitos se levantaram para destruir a igreja. Mas tudo foi com um propósito. Tudo que vivemos tem um propósito. E Deus está no controle de tudo isso. Nada escapa. Amém? Vamos ficar de pé? O oposto do descanso é o esforço do nosso braço. Você pode conquistar muitas coisas com o teu esforço, eu não duvido disso. Mas se você estiver num jugo que não é seu, você vai sofrer nesse caminho. Você vai sofrer. Davi, ele fala no Salmo 62, ele diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E esse homem, ele é um homem experimentado. Ele é um homem que passou por diversas batalhas, ele tinha inimigos na sua porta.
E ele encontrou descanso em Deus. Ele diz: em paz me deitarei, porque somente o Senhor me faz repousar seguro. Nessa noite, feche os teus olhos. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas o que eu posso te dizer é que o convite de Jesus é para todos nós. E diariamente nós temos que tomar essa decisão. O Salmo 91 eu sempre achei que era um lugar, o esconderijo do Altíssimo fosse um lugar, até que eu entendi pela palavra que o esconderijo é uma pessoa. O esconderijo é Jesus. Ele é o segredo de Deus revelado aos homens. Se você quer descanso, peça ao Senhor. Aprenda com Ele. Aprenda a descansar. Aprenda com Jesus. Aleluia, Jesus. Aí onde você está, eu quero orar pela tua vida. Se você precisa de descanso nessa noite, em alguma situação, se o teu coração anda ansioso, preocupado, levante suas mãos aí, onde você está. Aleluia. Talvez você tenha recebido um exame dizendo que a situação é muito ruim. Talvez você esteja preocupado com a tua empresa, com o teu trabalho, com o teu futuro. O Senhor te chama para o descanso, um descanso sobrenatural. Eu vou pedir que você, se você puder, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar pela tua vida, porque eu creio que quando nós damos passos de fé, por menor que seja, esse passo, ele dá um sinal e ele agrada a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que com fé nós agradamos o Senhor. E nessa noite, você não tem que mais andar ansioso. Você não tem que perder o sono. Isso não é o propósito e o projeto de Deus. Aleluia. Aleluia. Clame ao Senhor nessa noite. Clame ao Senhor nessa noite. O Senhor te dá descanso. Aleluia. Aleluia. Os irmãos que vão orar, os intercessores. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. A palavra de Deus fala, mas está tudo contrário. Mas a palavra de Deus te dá garantia. A palavra de Deus torna o mar sólido para que você possa caminhar. É a palavra de Deus, não é a circunstância, não é o que os teus olhos estão vendo. É a palavra de Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
descanso. Teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é 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 meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em 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 teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
do teu amor. Eu desfruto do repouso que há em ti, Jesus. Eu posso ir pra cá, eu posso ir pra lá, mas a tua graça sempre me alcança. Eu sempre retorno aos teus braços. Eu sempre retorno aos teus braços. Recaio em tua graça, recaio em teu amor. Céu, no mais profundo mar ou no mais altos céus, tu estás, tu me encontras, tu me encontras, tu me encontras e sabe onde estou, e sabe onde estou, e sabe onde estou. Tu sempre me encontra, tu sempre me encontra, tu sempre me encontra, tu sempre me encontra. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso.